Bom, esse pequeno vídeo, ele trata da resolução dos exercícios 8 e 10 da atividade de frações que nós passamos, certo? Mas antes de resolver os exercícios 8 e 10, eu vou explicar para vocês alguns exemplos aqui, né? Alguns exemplos que talvez vocês até já tenham domínio sobre esse assunto, né? Então, por exemplo, ó, calcule 3/5 de R$ 200, né? O que é 3/5? É você dividir algo em 5 partes iguais e pegar 3 dessas partes, não é? Então, 3/5 de R$ 200, você dividiu R$ 200 em 5 partes iguais, né? 200 dividido por 5 dá 40. Então, cada parte, que é 1/5, né? Vale R$ 40. Cada partinha que vale aqui 1/5 vale R$ 40, não é? No total, nós temos 40 mais 40, 80 com 40, 120, com 40, 160, com 40, nós temos R$ 200, não é? Então, de uma maneira gráfica, né, de uma maneira de desenho, né, de fazer esse exercício, né? Então, é simplesmente você pegou uma barrinha, dividiu em 5 partes iguais e pegou 3, certo? Então, 3/5 de R$ 200 é 40, 80, R$ 120, ok? Pessoal, mas de outra maneira, sem fazer esse desenho, né? Como a gente poderia fazer isso? Ó? 3/5 de R$ 200, né? Vamos ver quanto vale 1/5 de 200 primeiro, né? 1/5 de 200, né? Resulta em 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 dá 40, certo? 3/5, então uma parte, que é 1/5, R$ 40. 3/5, não é? São 3 partes, então é 40 vezes 3, que é R$ 120. Ok, gente? Vamos passar para o outro. Então, lembremos que uma fração, gente, de uma quantidade, ou mesmo a fração de uma fração, é calculada através de uma multiplicação. Sempre que você vai calcular uma fração de uma quantidade, você pode multiplicar essa fração pela quantidade, né? Então, por exemplo, 3/5 de R$ 200, eu também posso indicar como 3/5 vezes 200 sobre 1. Esse 1 aqui é só para fazer com que esse 200 se torne uma fração. 200 sobre 1, gente, é 200 dividido por 1, que dá 200. Então, não vai alterar nada eu colocar esse 1 aqui, certo? Mas, como faz a multiplicação de frações? Você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores, né? 3 vezes 200 dá 600. 5 vezes 1, 5. 600 dividido por 5 dá R$ 120. O mesmo resultado da outra maneira que a gente fez anteriormente, né? Então, você pode calcular uma fração de alguma coisa multiplicando essa fração, certo? Pela quantidade ou pela medida, pela grandeza que tiver, tá bom? Ok, gente? Então, ó, calcule 5/8 de R$ 1.600. Eu posso. O que é 5/8, gente? É dividir algo em 8 partes iguais e tomar 5, né? Foi isso que eu fiz. Peguei uma barrinha, dividi em 8 partes iguais. Cada parte vai ser 1/8. O todo vai ser 8/8, né? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Então, o todo é 8/8, que é R$ 1.600, né? Então, 1/8, você divide 1.600 por 8, vai dar R$ 200 cada oitavo. Ó. R$ 200, ó. 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400, R$ 1.600, certo? Então, desses 8, você tomou 5, certo? Eu quero calcular 5/8 de R$ 1.600. Então, você pega 5 deles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que dá 1, 2, 3, 4, 5, dá R$ 1.000. Então, 5/8 de R$ 200 é igual
a R$1.000, né? De outra maneira de fazer a mesma coisa, gente, ó, 5/8 de R$1.600, calculo 1/8 como? 1.600 dividido por 8, que dá R$200. Se uma parte é 200, 5 partes é 200 vezes 5, que dá R$1.000. Outra maneira, né? Então, lembremos novamente que uma fração de uma quantidade, ou mesmo uma fração de uma fração, é calculada através de uma multiplicação, né? Então, ó, 5/8 de R$1.600, eu posso colocar 5/8 vezes 1.600 sobre 1. 5 vezes 1.600 dá 8.000. Então, fica 8.000 dividido por 8 vezes 1, 8. 8.000 dividido por 8, que dá R$1.000, né? Então, gente, uma fração sempre é uma divisão, certo? Então, do numerador pelo denominador. Então, 8.000 oitavos é 8.000 dividido por 8, tá certo? Então, uma fração, por exemplo, o que é 1/8? Você pode pensar em 1/8, né? 1 dividido por 8. 5/8, 5 dividido por 8, certo? Vai dar números decimais, claro, né? Mas você pensa na fração como uma divisão do numerador pelo denominador. Calcule 2/7 de 560 canetas. Agora, eu não vou fazer através do desenho, não. Vamos fazer só das duas maneiras mais rápidas de fazer. 2/7 de 560 significa que essas canetas foram divididas em 7 partes iguais, né? Então, 1/7 de 560 resulta em 560 dividido por 7. 560 dividido por 7 dá 80. Né? Então, 2/7, então uma parte é 80, duas partes é 80 vezes 2, que dá 160 canetas. Né? Lembrando que fração de uma quantidade é a fração vezes a quantidade. Né? Então, ó, a fração 2/7 de 560 é 2/7 vezes 560 sobre 1. 2 vezes 560 dá 1.120. 7 vezes 1, 7. Como fração é uma divisão, ó, 1.120 dividido por 7. Faz essa divisão, 160 canetas. O mesmo que da maneira anterior, tá certo? Pode fazer tanto desse jeito quanto desse jeito. São as maneiras mais rápidas. O desenho a gente fez só para explicar de uma maneira bem simples, né, o que está acontecendo quando a gente usa a fração de alguma coisa, né? Mas não necessariamente precisa fazer aqueles desenhos, tá? Calcule 9/5 de 600 cadernos. Gente, 9/5 é uma fração maior do que um inteiro, né? Porque o que é esse quintos aqui? Quinto é alguma coisa que foi dividida em 5 partes iguais, uma quantidade que foi dividida em 5 partes iguais. Então, ó, se foi dividido em 5 partes iguais, 5/5 já é o todo. 5/5 é o todo, né? Mas eu tenho 9/5, isso aqui é uma fração imprópria, né? 9/5. Então, isso aqui vale mais do que um inteiro, né? Se você quisesse saber em frações, numa fração mista, não, 9/5. Eu sei que 5/5 é um inteiro, então aqui dá um inteiro e sobra 4/5, não sobra para chegar a 9? Então, um inteiro e 4/5, tá certo? Então, 9/5 de 600 cadernos, vou calcular quanto que vale um quinto. Um quinto de 600 resulta em 600 dividido por 5, que dá 120. 9/5, gente, se uma parte é 120, 9 partes, né, resulta em 120, que é uma parte, vezes 9, que dá 1.080 cadernos, certo? Lembrando que fração de uma quantidade, gente, é a mesma coisa que a fração vezes a quantidade. Então, 9/5 de 600 é 9/5 vezes 600 sobre 1. 9 vezes 600 dá 5.400, certo? 5.400. 5 vezes 1, 5. 5.400 dividido por 5
1.080 cadernos, a mesma quantidade que eu achei fazendo da maneira anterior, certo? Então, agora, olha, agora eu vou fazer. Calcule 2/5 de 3/4 de 600 cadernos. Quero calcular 2/5 de 3/4. 3/4 de 600 cadernos, não é, gente? É uma fração desses cadernos, é dividir 600 por 4, né? E multiplicar depois por 3, né? Eu vou achar um número de cadernos, 3/4 de caderno. Então, acho 1/4, 600 dividido por 4, eu multiplico por 3. Então, 3/4 de 600 cadernos, certo? É uma fração do todo. O todo é 600. E 2/5 de 3/4 de 600 cadernos é 2/5 dos 3/4 de 600 cadernos. Então, é 2/5 dos 3/4 do todo. 2/5 de 3/4 do todo. Então, quando tem 2/5 de 3/4, gente, eu faço a multiplicação. Uma fração é sempre uma multiplicação de uma quantidade ou mesmo de uma outra fração, certo? Então, ó, 2/5 vezes 3/4, certo? De 600 cadernos. Então, fica 2 vezes 3, 6, 5 vezes 4, 20. Fica 6/20 de 600 cadernos. 6/20 de 600 cadernos, eu posso calcular assim, ó. 6 sobre 20 vezes 600 sobre 1. 6 vezes 600 dá 3.600. 20 vezes 1 dá 20, tá certo? Divido 3.600 por 20, né? Dá 180 cadernos, tá certo? Então, 2/5 de 3/4 de 600 cadernos dá 180 cadernos. Calcule 5/6 de 4/5 de R$ 1.200. Então, 5/6 de 4/5 de um todo, certo? Aqui, ó, 4/5 de um todo, e aqui é 5/6 dos 4/5 de um todo. Então, como que eu calculo isso? Multiplicando as frações, né? É uma fração de uma fração, eu uso uma multiplicação, né? Então, 5/6 vezes 4/5 de R$ 1.200. Então, vai dar 5 vezes 4, 20, 6 vezes 5, 30, 20 trintaavos de R$ 1.200. 20 trintaavos de R$ 1.200 é 20 trintaavos vezes 1.200. Aí eu faço 20 vezes 1.200, que dá 24.000, 30 vezes 1 dá 30. 24.000 dividido por 30 dá R$ 800. Tá bom, pessoal? Então vamos agora para o nosso problema 8, né, que muita gente assim não entendeu. Então, eu comecei a fazer com desenhos, né? Fazendo com desenhos só para dar uma explicada melhor, né? Então, ó, em uma cidade, 5/8 da população torcem pelo time B. E entre esses torcedores, 3/5 são homens. Se o número de mulheres que torcem pelo time B é 120.000, qual é o número de habitantes dessa cidade? Então, gente, você tem aqui a população da cidade. Como ele está falando em oitavos, né? 5/8 da população, eu dividi essa população em 8 partes iguais, certo? Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais, né? Mas o que mais informa esse problema? Fala que 5/8 dessa população torcem pelo time B. Então, vamos escolher 5/8. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó. 5/8. São esse azul e rosa aqui, ó, 5/8, né? Então, 5/8 da população da cidade torcem pelo time de B, tá aqui, ó, certo? Só que desses 5/8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo?
3 quintos, então esse pessoal que torce pelo time B, como tem 5 partes aqui, eu posso chamar cada parte que torce pelo time B de 1 quinto, certo? Cada parte do pessoal que torce pelo time B, 1 quinto. 3 quintos são homens e 2 quintos são mulheres. Só que o problema está falando aqui, ó, que 120 mil são mulheres. Ó. Se o número de mulheres que torcem pelo time B é 120 mil, então ó, esses 2 quintos aqui são mulheres, porque se 3 quintos que torcem pelo time B são homens, os outros 2 quintos só podem ser mulheres, porque ó, 3 quintos mais 2 quintos vai dar 1, 2, 3, 4, 5, que forma o total da população da cidade que torce pelo time B. Tá certo, gente? 2 quintos são mulheres. Vamos passar para frente, continuando. Então, 2 quintos são mulheres, mas quantas mulheres são mesmo? Que o problema falou? 120 mil mulheres. Então, 2 quintos são mulheres. Esses 2 quintos que torcem pelo time B, ó, torcedores do time B, são mulheres e são 120 mil mulheres. Então, 1 quinto, gente, corresponde, se 2 quintos, se 2 partes é 120 mil, 1 quinto, que é uma parte, corresponde a 60 mil, certo? E 3 quintos, que são homens, são 3 partes, né? Então, pega uma parte que é 60 mil, multiplica por 3. 60 mil vezes 3, que dá 180 mil, certo? Homens, porque 3 quintos são homens, 2 quintos são mulheres. Então, ó, as mulheres são 120 mil, que torcem pelo time B, e os homens que torcem pelo time B são 180 mil, tá certo? Então, o total de torcedores do time B, gente, é 120 mil mais 180 mil, que dá 300 mil torcedores do time B nessa cidade. Então, 5/8 da população da cidade corresponde aos 300 mil torcedores do time B. Bom, se 5/8 é 300 mil da população da cidade, 1/8 corresponde a 300 mil dividido por 5, que dá 60 mil. Então, gente, a cidade que foi dividida em 8 partes iguais, cada 1/8 vale 60 mil, né? Das quais, né, esse azul e rosa são os que torcem pelo time B, né? Então, 60 mil cada parte, tá certo? Então, os 8/8, né, corresponde a toda a população. E é 60 mil, que é 1/8, certo? 60 mil, que é 1/8, vezes 8, porque uma parte é 60 mil, 8 partes são 480 mil habitantes. Resposta: a população da cidade é de 480 mil habitantes. Essa foi uma das maneiras que existe, né? Então, eu desenhei, esmiucei, isso aí simplifiquei bastante, né? Mas não precisava ser exatamente assim. Tem outras maneiras de se resolver esse problema, né? Então, ó, em uma cidade, o mesmo problema, ó, em uma cidade, 5/8 da população torce pelo time B e entre esses torcedores, 3 quintos são homens. Se o número de mulheres que torcem pelo time B é igual a 120 mil, qual é o número de habitantes dessa cidade, certo? Pessoal, as 120 mil mulheres que torcem pelo time B correspondem a 2 quintos, foi isso que o problema fala, né? A 2 quintos, porque se 3 quintos são que torcem pelo time B, se 3 quintos são homens, 2 quintos são mulheres, né? E esses 2 quintos correspondem a 120 mil pessoas mulheres que torcem pelo time B. As 120 mil mulheres que torcem pelo time B, gente, corresponde a 2 quintos dos 5/8 da população da cidade, certo? 2 quintos, os homens são 3 quintos, certo? Mas as mulheres são 2 quintos dos 5/8 da população da cidade.
Então, 2/5 dos 5/8 é 2/5 vezes 5/8, que dá 2 vezes 5, 10, 5 vezes 8, 40. Deu, simplificando por 10 em cima e por 10 embaixo, cortando um zero em cima, um zero embaixo, né? Dividir por 10 em cima, dividido por 10 embaixo, simplifiquei a fração. 1/4 da população da cidade corresponde a essa 120 mil mulheres, né? Essas 120 mil mulheres corresponde a 2/5 dos 5/8, que simplificando dá 1/4 da população da cidade. Pessoal, se 1/4 da população da cidade corresponde a 120 mil pessoas, que são as mulheres, né? 4/4 da cidade, uma parte é 120 mil, 4 partes é 4 vezes 120 mil, certo? Uma parte, 120 mil. 4 partes, 120 mil vezes 4, que dá 480 mil habitantes. Tá vendo que eu resolvi de uma maneira muito simplificada aqui o mesmo problema? Tá certo? Então, o que você tem que saber aqui nesse problema? Que a fração de uma fração, você tem que multiplicar essas frações. Como? Multiplicando os numeradores e os denominadores. Ok, gente? Pessoal, então vamos para o 10º problema. Agora ficou fácil de entender, né? Olha aqui, ó. Aquele 10º problema que algumas pessoas teve dificuldade, ó. Numa festa foi repartido um bolo e no final sobrou 2/5 dele, do bolo, né? Então, numa festa foi repartido o bolo e no fim sobrou 2/5. Se André comeu 1/4 do que sobrou, ou seja, 1/4 dos 2/5 que sobrou, qual a fração do total foi comida? Então, foi comida 1/4 dos 2/5, né? Então, 1/4 vezes 2/5. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 5, 20. Dá para simplificar essa fração dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo, né? É assim que a gente simplifica a fração, dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo. O numerador dividido pelo mesmo número que o denominador. Então, vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 20 dividido por 2 dá 10. Então, gente, André comeu essa fração aqui, ó. 1/4 dos 2/5 que sobraram corresponde a 1/10 do bolo, certo? André comeu 1/10 do bolo. E assim nós terminamos a explicação desses dois exercícios do 8 e do 10. Obrigado, gente.